Olá, pessoal. Então, mais uma aula de epidemiologia e nós vamos falar nessa aula de medidas de associação. Pessoal, muito fácil, tá? Medidas de associação é como interpretar resultados de estudos científicos. A gente sabe já dos delineamentos de pesquisa que alguns tipos de estudos dão incidência, outros tipos de estudos dão medidas em prevalência, mas existe uma certa manipulação desses dados que a gente precisa dominar na hora de interpretar os estudos científicos e a prova vai te cobrar. A prova do ANACEM do ano passado, inclusive, cobrou uma questão super específica sobre NNT, que nós vamos fazer nessa aula, que ela engloba tudo isso daqui e tem que ter um domínio de tudo antes, previamente, para depois entender o NNT. Então, é super importante que a gente entenda bem esses conceitos na hora de interpretar os estudos científicos. Não tem dificuldade, é pura manipulação matemática, mas tudo perfeitamente entendível. Conta de multiplicação, conta de divisão, vem comigo, vamos lá que a gente vai entender isso daqui com a maior facilidade possível, certo? Olha só, o que a gente vai falar? Uma breve revisão de delineamentos, medidas de associação, a interpretação e, por fim, terminamos no número necessário para tratar. E de bônus, vamos falar de um assunto de testes estatísticos que não caiu no ANACEM, mas que as provas estão cobrando cada vez mais e um simples fluxograma resolve a grande maioria das questões. Perfeito? Então, olha só. Primeira coisa para a gente avaliar os estudos. Primeira coisa é lembrar dos estudos epidemiológicos. Ensaio clínico randomizado e estudos de coorte têm uma grande vantagem em relação a todos os outros, que eles medem a incidência das doenças. Lembra, ó, o uso regular de cannabis causa esquizofrenia. Pegamos pacientes sem o desfecho, sem esquizofrenia, vemos se eles se expõem ou não ao uso de cannabis e vemos se eles vão desenvolver o desfecho ou não, que é a esquizofrenia. Cada caso de esquizofrenia que acontece é um caso novo. E se é um caso novo, como lá atrás eles não tinham, nós podemos calcular a incidência da doença naquela amostra. Se a gente consegue calcular a incidência é risco. Então, presta atenção de novo. Vou reforçar, como já reforcei em várias áreas, em várias aulas, e você não pode errar isso na hora da prova. A incidência é igual a risco. Se estivermos falando em risco relativo, risco absoluto, redução do risco absoluto, isso é dado proveniente de ensaio clínico e estudo de coorte. Se não estamos falando de ensaio clínico e coorte, não há risco. Não há risco em estudos que não sejam ensaio clínico e coorte. Perfeito? Então, vamos lá. Se não há incidência, não há risco. Os casos e controles transversais, ecológicos, como é que funcionam? Lembra? Ó, o casos e controles, pegamos um grupo de pacientes com esquizofrenia, comparamos com um grupo de pacientes sem esquizofrenia, que faziam parte da mesma população, a gente vai fazer comparação de prevalência de cannabis. E se a gente faz a comparação de prevalências, nós não podemos calcular o risco, porque não tem a incidência. Primeira medida de risco. A gente tem uma hipótese de que AS diminui mortalidade em infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Esses dados aqui são dados simplificados, mais reais, desse ensaio clínico publicado no Lancet em 97. Tá? O risco absoluto, ele é a incidência. É simples assim. Tá? Então, quando nós falarmos em incidência, nós estamos falando do risco absoluto. Qual é o risco dos pacientes que receberam AS morrerem? É a incidência da morte. Desfecho positivo dividido por todo mundo que foi exposto. 30 dividido por 380. 30 mais 350. Né? Ou seja, o risco absoluto dos expostos é A sobre A mais B. A sobre A mais B. E o risco absoluto dos não expostos é a incidência dos não expostos. É a incidência de morte, 49, dividido por todo mundo que foi exposto. 331 mais 49 dá 340, 390. Se não falha, 380.
nos não expostos. Tá? 49 dividido por 380. E daí nós temos o risco absoluto de cada um desses indivíduos que foram expostos ou não. Isso é risco absoluto. Mas nem sempre a gente vai querer perguntar ou a gente vai querer saber qual é o risco de cada um dos dois. A gente quer saber qual é a relação que há entre um e outro, para saber se quem era exposto morreu mais ou menos do que aqueles que não foram expostos. E daí entra a medida do risco relativo. Olha só o cálculo. Aqui no risco absoluto dos expostos, 30 mais 380, e aqui 49 dividido por todos esses aqui, 13%. Tá? O risco relativo, então, vai mostrar a relação entre esses dois números, expostos em relação aos não expostos. Como que é a fórmula? Divide uma incidência pela outra. Divide a incidência dos expostos, A sobre A mais B, divide pela incidência dos não expostos, C sobre C mais D. Fórmula do risco relativo, A sobre A mais B, dividido por C sobre C mais D. O risco relativo, então, é a divisão de um pelo outro. A divisão de 8% dividido por 13%. Agora pensa comigo. Se a incidência dos expostos for maior que a dos não expostos, esse número vai ser maior ou menor ou igual a 1. O risco relativo é esse dividido por esse. Se essa incidência for maior do que essa, a gente vai ter um número maior do que 1. Logo, a minha exposição é um fator de risco. Se essas duas incidências forem iguais, a gente vai ter um número igual a 1. Ou seja, não há diferença entre os dois grupos. E se essa incidência for menor do que essa incidência, a gente vai ter um número menor do que 1, porque esse número é menor do que esse. Logo, a exposição é um fator protetor. E é isso que a gente vai ver. A nossa divisão é 0,61. Quando é maior do que 1, é fator de risco. Quando é igual a 1, não tem efeito. E quando é menor do que 1, é fator protetor. Logo, quando é 0,61, a minha intervenção, a minha exposição é fator protetor. Essa é a grande questão do risco relativo. E os casos e controles? Bom, pessoal, incidência é igual a risco. Se não tem incidência, não tem risco. Falei isso várias vezes, não falei? Então, olha só, nos casos e controles, a gente tem a mesma hipótese, tá? Só que a gente não vai poder medir a incidência, porque essa coluna aqui é a coluna dos controles, e essa coluna aqui é a coluna dos casos. Olha só que interessante. Lá no estudo de coorte, ou no ensaio clínico, todo mundo não tinha o desfecho, não tinha morte, e foi se encaminhando, foi migrando para essa coluna daqui, de modo que a relação entre as duas colunas refletisse a incidência do desfecho. Né? Então, a gente não pode trabalhar com o risco, que seria a relação entre essas duas colunas, porque não há relação entre essas duas colunas nos casos e controles. Esses daqui é o grupo que morreu, que nós selecionamos que morreu, e esse daqui é um grupo que não morreu, que nós selecionamos que não morreu. As colunas não têm uma relação entre elas, logo não tem incidência, logo não podemos calcular o risco. A gente vai ter que usar, então, a teoria das chances. A gente vai ter que usar os dados das colunas. E a chance nos casos é A sobre C, e a chance nos controles é B sobre D. Quando a gente divide a chance do caso sobre a chance dos controles, a gente vai ter uma razão de chances, A vezes D sobre B vezes C. Ou seja, nos casos e controles, a gente não vai poder usar o risco relativo e a gente vai usar uma aproximação do risco relativo, que é através da razão de chances ou odds ratio. Para não errar, como é que a gente calcula a razão de chances? Através do peixinho, tá? Peixinho A vezes D sobre B vezes C. A vezes D sobre B vezes C. Perfeito? Olha só, por que que essa razão de chances, por que que essa teoria dos casos e controles, essa teoria das chances, é uma aproximação do risco relativo? É muito simples. Olha só,
quando o meu desfecho positivo é um desfecho raro, ou seja, eu tenho um baixo número de eventos que aconteceram, concorda comigo que a letra A e a letra C vão ser números pequenos? São, né? Se esses números são pequenos, aqui no risco relativo, eles vão ter pouco impacto no denominador. Logo, vai ficar A vezes B sobre C vezes D. E tendo pouco impacto no denominador, ele vai ter uma fórmula que vai ser idêntica à da razão de chances. Ou seja, a gente pode dizer que a razão de chances, ou o odds ratio, é uma aproximação do risco relativo quando o desfecho é raro. Isso lembra alguma coisa para vocês? Claro que lembra. Olha aqui, pessoal, os casos e controles, ele era bom para desfechos raros. Então, normalmente, quando fazemos um estudo de casos e controles, é porque justamente o desfecho é raro. Nós seguimos não podendo usar o risco relativo, mas quando o desfecho é raro, o odds ratio é uma aproximação bem razoável do risco relativo. E a sua interpretação vai ser idêntica ao risco relativo. Maior do que 1, fator de risco, igual a 1, não tem efeito, menor do que 1, fator protetor. Certo? É bem simples, é isso que tem que gravar. Então vamos lá. Estudos transversais e ecológicos não podem usar odds ratio, mas eles podem usar a razão de prevalências, que tem o cálculo igual do risco relativo, mas que não nos interessa no momento, até porque a gente não vai poder interpretar como sendo o risco relativo. Ok? Então tá, estamos quase lá. O que a gente viu até agora, pessoal? A gente viu risco absoluto é incidência nos expostos e incidências nos não expostos, risco relativo, a divisão entre eles, e odds ratio, uma aproximação do risco relativo quando o desfecho é raro. Como é que a gente interpreta risco relativo e odds ratio? Quando é maior do que 1, fator de risco. Quando é igual a 1, não tem efeito. Quando é menor do que 1, fator protetor. Vamos para a interpretação de fato? Pessoal, nós temos um problema com o risco relativo, que é o problema da amostragem. Quando eu falo que um risco relativo absoluto, assim, o risco relativo absoluto não se confunda, mas eu estou falando do valor absoluto do risco relativo. Por exemplo, um risco relativo de 2. Tudo bem, eu tenho esse valor de 2, mas como eu trabalho com amostras, esse meu parâmetro, que seria o risco relativo, ele é acompanhado de um erro amostral. Somente por termos trabalhado com amostras, esse risco relativo tem um erro, que é o erro amostral. E esse erro amostral, ele tem que ser identificado e mostrado dentro do meu estudo, para a gente poder interpretar. Então, olha só, o risco relativo, caso fosse um desfecho contínuo, a gente poderia usar esses parâmetros na minha população, como média, mediana, moda e percentagem. Vamos só relembrar, porque vai que caia uma questão dessas na prova. Temos uma sequência de números, 5, 5, 4, 13, 5. Como é que se calcula a média? Soma tudo e divide por 2. Não, pessoal, não. Média, a gente soma e divide pelo número de observações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações. Eu vou somar tudo e dividir pelo número de observações. 5 mais 5 mais 4 mais 3 mais 5, dividido por 5 observações, eu vou ter 4,44. E a mediana, como é que eu faço? A gente põe todos os números em ordem, pega o número do meio e esse é a mediana, é 5. E a moda é o número que mais aparece, assim como a moda de vestuário. É o que mais aparece, é o que mais tem. Então, desses 5 números que nós temos, qual é o número que mais aparece? É o número 5, certo? E a percentagem seria um parâmetro, por exemplo, do risco relativo, ou do risco absoluto, 20% de mortes, ou 20% a mais de mortes. É uma percentagem, tá? Esses são os parâmetros que nós avaliamos. Pois bem, como nós trabalhamos com amostra, a gente tem um erro, né? E a gente tem que estimar esse erro através das medidas de dispersão, que volta e meia também cai na prova. Olha só, vamos supor que eu tenha uma curva de Gauss e eu tenha uma média, certo?
Eu quero saber o quanto esses meus dados se afastam da média. E uma maneira simples de fazer isso seria pegar a distância de um valor observado menos a média e somar todas essas distâncias observadas. Tá? E fazer uma média dessas distâncias. Fazer a soma das distâncias dividido pelo número de distâncias. E daí eu teria uma média de distâncias. O problema é que quando eu faço isso, eu estou desconsiderando que do outro lado eu tenho exatamente os outros valores. E se eu tenho exatamente os outros valores do outro lado, a média dessas distâncias dividido pelas menos somado com as médias dessas distâncias, que vão dar números negativos, a gente vai ter um resultado igual a zero. E daí se criou um artifício matemático para tornar esses números que seriam negativos e queriam anular esses números positivos, essas distâncias positivas, elevando todas as distâncias ao quadrado. Então, quando a gente faz uma média da soma das distâncias ao quadrado dividido pelo número de distâncias, eu tenho uma medida de dispersão que se chama variância. Quando eu pego essa variância e tiro a raiz quadrada, eu vou ter o desvio padrão. Por que eu vou tirar a raiz quadrada? Simples. Eu não elevei ao quadrado todos esses números. Se eu elevei ao quadrado todos esses números, eu vou ter uma unidade diferente daquela que eu observei. A solução é, depois de levar todo mundo ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada e eu volto para a unidade que eu estava trabalhando anteriormente. E daí eu tenho o desvio padrão. É assim que se calcula o desvio padrão. Certo? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por que eu estou falando disso, de parâmetro, de variância e desvio padrão, risco relativo? Onde é que está toda essa confusão? Simples, pessoal. Porque é o seguinte, quando eu pegar uma média e multiplico por 1,96 e menos 1,96 desvio padrão, eu vou ter 95% da amostra. Tá? E com essa dispersão, caso eu tenha resultados que estejam fora desses 95% da amostra, ou seja, os 2,5 superiores e os 2,5 inferiores, caso o meu resultado da minha população esteja aqui, na verdade, eu vou dizer que isso é erro estatístico, que na verdade as minhas medidas de média e desvio padrão, elas foram erradas por erro estatístico, tá? Um erro de 5%. Ou seja, por isso que quando P é menos do que 5%, significa que isso é um resultado estatístico. Por quê? Porque ele está fora desses 95% da amostra. Bom, como é que a gente vai aplicar isso às medidas de associação? Eu tenho um risco relativo, ou um odds ratio, de 2. Tá? Ele é um ponto. Ok? Com o desvio padrão, eu posso calcular um outro parâmetro que é o erro padrão, e através do erro padrão eu calculo o intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Nada mais é do que uma outra medida de dispersão, tá? Para o risco relativo e o odds ratio. Que significa o quê? Que dentro desse meu intervalo de confiança, eu vou ter 95% dos riscos relativos daquela amostra. Ou seja, eu tenho 95% de confiança de que o risco relativo da população está dentro desse intervalo. Vamos repetir então. O intervalo de confiança, ele diz que eu tenho 95% de confiança de que a média, o risco relativo, o odds ratio da população está dentro dessa faixa medida pela amostra. Certo? Então, o que isso significa? Significa que o odds ratio e o risco relativo, caso eles estejam à esquerda ou à direita do número 1, por exemplo, se não passar pelo número 1, ele só vai ser nulo se for por erro estatístico. Então, olha só, eu tenho aqui o número 1. Tá? Esse aqui é o risco relativo de 1. Se todo o meu risco relativo com o meu intervalo de confiança estiver à esquerda, for menor do que 1, significa que eu tenho 95% de confiança de que o risco relativo é menor do que 1 nesse intervalo. Tá? Ou seja,
se na população for o número 1, isso é por erro estatístico. Tá? Ele pode ultrapassar o 1. Se o meu risco relativo, se o meu intervalo de confiança ultrapassa o 1, significa que pode ser que o resultado número 1 pode ser que esse meu risco relativo ele não tenha esse valor porque ele tem um erro que pode ser menor ou maior do que aquele risco relativo que a gente estava vendo. E por fim, se ele está todo à direita do 1, significa que eu tenho 95% de confiança de que o meu risco relativo é maior do que 1 dentro desse intervalo. Ou seja, se ele for menor do que 1 ou igual a 1, é por erro estatístico. E pessoal, é isso que a prova tem cobrado. Quando todo o intervalo de confiança está à esquerda do 1, é protetor. Quando todo o intervalo de confiança está à direita do 1, isso é risco. Tá? E é, na verdade, aquilo que a gente estava discutindo anteriormente com o risco relativo. Quando ele é menor do que 1, ele é protetor. Quando é maior, é risco. Só que agora eu estou considerando o intervalo de confiança. É fácil. Tá? Então, olha só. Vamos para o próximo medida de efeito. Risco atribuível ou redução do risco absoluto. O risco relativo, ele era a divisão das duas incidências. Agora, o risco atribuível, eu não vou fazer mais isso. Eu vou diminuir um pelo outro. Então, aqui, no risco relativo, eu tinha um número entre 0 e 1, se fosse maior ou menor. Eu tenho um número entre 0 e 1, ou maior do que 1, mas nunca negativo. Aqui, no risco atribuível ou redução do risco absoluto, eu vou diminuir um risco pelo outro e eu vou ter uma ideia do quanto eu diminuí de risco. Ou seja, aqui eu tinha um risco de 8%, aqui eu tenho um risco de 13%. Quando eu diminuo um pelo outro, eu tenho uma diminuição do risco de 5%. Ou seja, eu reduzo em 5% o meu risco quando eu tomo AS. Tá? E para um desfecho grave como mortalidade, tu diminuir 5% de risco é bastante coisa. Tá? E para que serve isso? Justamente para a gente ter uma ideia de magnitude daquela intervenção. Por exemplo, um risco relativo de 2, ele significa que a intervenção dá duas vezes mais risco do que o controle. Só que agora, se o meu controle tem um risco de 0,001 e a minha intervenção tem um risco de 0,002, eu tenho o dobro de risco. Mas, na verdade, eu só aumentei em 0,001. Eu aumentei muito pouco em termos absolutos. Então, com essa divisão, eu consigo ter uma ideia maior da magnitude desse risco. Lembra, o risco relativo era 0,6, mas, na verdade, eu sei que eu diminuí em 5% o meu risco. Com essa redução do risco absoluto, a gente consegue calcular um número que caiu na tua prova do ANA100, que é um número necessário para tratar. O que é um número necessário para tratar? É quantos indivíduos eu preciso tratar para evitar um desfecho. NNT, quantos indivíduos eu preciso tratar para evitar um desfecho? E isso eu faço através da redução do risco absoluto. Olha só, a cada 100 indivíduos tratados, 5 morreram a menos. Quantos indivíduos precisamos tratar para que uma pessoa se beneficie? Regra de 3. A cada 100, 5 se beneficiem. Quanto precisamos tratar para que um se beneficie? O meu x vai ser 10 dividido por 5 e dá 20. Ou seja, o AS, a estatina, ela salva uma vida a cada 20 pessoas que tomam AS, que infartaram com o superdesnivelamento do segmento ST. A outra forma para não precisar fazer toda essa regra de 3 é guardar na memória a fórmula. A fórmula do NNT é 1 dividido pela redução do risco absoluto, que dá 1 sobre 5, que dá 20%. Risco absoluto, pessoal, lembra, um risco menos o outro. Vamos fazer uma recapitulação? Risco absoluto é o risco, é a incidência. Risco relativo, um risco dividido pelo outro. Redução do risco
risco absoluto, 1 menos o outro. NNT, 1 dividido pela redução do risco absoluto. Tá? Então, a gente tem uma ideia da magnitude. Questão do ANACEM. O tabagismo é um problema de saúde pública. A atuação das equipes de saúde da família junto às populações mais vulneráveis ao tabagismo contribui para promover a cessação de uso do tabaco. Estudos indicam que o aconselhamento médico aumenta a probabilidade de cessação do tabagismo pelo paciente. Neste quadro, considere que o número necessário de pacientes a tratar obtido é igual a 41. NNT é igual a 41. A partir do texto acima, considerando a atuação primária em saúde, faça o que pede nos itens a seguir. Defina e interprete um NNT de 41. Como é que a gente vai definir? Simples. Um NNT de 41, nós precisamos aconselhar 41 pessoas para parar de fumar, para que uma consiga parar de fumar. Essa é a divisão de 1 dividido pela redução do risco absoluto. Certo? Cada 41 pacientes aconselhados a parar de fumar, um paciente para de fumar. Perfeito? E por fim, pessoal, para nós terminarmos, questão de prova que ainda não caiu no ANACEM, mas que várias outras provas estão cobrando, que são os testes estatísticos. Já que falamos de estatística, falamos de média, desvio padrão, variância, intervalo de confiança, vamos falar um pouco de estatística. Olha só, primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente quer com o nosso teste estatístico. Eu quero comparar grupos. Eu quero saber se um grupo teve mais infarto do que o outro. Eu quero saber se a média de pressão arterial em um grupo é maior do que a outra. Para isso, a gente vai ver se os dados são numéricos. O que é um dado numérico? Pressão arterial. Eu quero saber se quem foi tratado com antihipertensivo vai ter uma pressão menor do que aqueles pacientes que foram tratados com placebo. Para isso, eu vou ver primeiro, a minha distribuição é normal, eu faço o teste T. Se forem 2 grupos. Se forem 3 ou mais grupos, eu vou usar teste de ANOVA. Então, olha só, o que eu quero? Eu quero comparar grupos. Quero comparar grupos de dados numéricos. Primeira coisa que eu vou ver, a minha distribuição é normal. Se forem 2 grupos, teste T. Se forem 3 ou mais grupos, ANOVAs. Não, meu teste não é, minha distribuição não é normal. Eu vou usar um teste não paramétrico. Certo? Quero continuar comparando grupos, mas agora não é mais pressão arterial. Eu quero comparar a percentagem de mortalidade. Aqueles que usaram AS morreram menos em percentual do que aqueles que não usaram AS. São dados categóricos. Eu vou usar o teste do Q² ou o teste de Fisher. Tá? Segunda hipótese do que eu quero. Eu não quero mais comparar grupos. Eu quero correlacionar uma variável com um desfecho. Por exemplo, eu quero ver se à medida que eu aumento o meu peso, eu aumento a minha pressão arterial. O meu desfecho é numérico. Eu vou usar a correlação de Pearson ou Spearman. Tá? Quando o meu desfecho é numérico, obesidade, peso, né, IMC, por exemplo, e pressão arterial, eu vou fazer correlação entre esses 2 números. Ou então, as regressões lineares. Quando o meu desfecho é categórico, eu só posso usar as minhas regressões, como, por exemplo, a regressão logística. Certo? Pessoal, por fim, um resumo de tudo que nós falamos. O risco, a medida de associação, o significado e a fórmula. Tenham em mente aquele quadradinho dos desfechos, né? E apliquem a fórmula que precisa. Risco absoluto é incidência absoluta, A sobre A mais B ou C sobre C mais D. Risco relativo, a divisão, a relação entre esses riscos, um risco dividido pelo outro. Risco atribuível, a subtração entre os riscos, um risco menos o outro. Odds ratio, aproximação do risco relativo quando o desfecho é raro. Peixinho, A vezes D sobre B vezes C. E o NNT, número necessário para tratar, dividindo 1 pelo risco atribuível ou a redução do risco absoluto. São sinônimos. Certo, pessoal? Então tá.
É isso, as medidas de associação são essas, é pura manipulação matemática de dados e é muito simples. Tenham o quadrado, tenham aquela tabela 2×2 em mente, lembrem das fórmulas, lembrem dos conceitos, que lembrando dos conceitos é mais fácil chegar na fórmula, inclusive. Tá? A questão do ano passado te perguntou sobre NNT. É bem possível e acho bem provável que as próximas questões se detenham em risco relativo e interpretação do intervalo de confiança. Façam as questões, leiam o material e agora é com você. Nos vemos em próximas aulas.